E vamos para a continuidade do nosso conteúdo sobre reinos germânicos. Lembrando que essa aula é a segunda aula a respeito do item do conteúdo programático da SpaceX chamado A Sociedade Feudal, séculos 5 ao 15. Por que nós estamos estudando sobre os reinos germânicos antes de nos direcionarmos ao conteúdo de feudalismo propriamente dito? Como eu havia explicado na última aula, e se você não assistiu à última aula, eu recomendo que assista, porque senão os seus conhecimentos eles não ficaram completos, eles ficaram pela metade. E na aula passada eu havia explicado que é muito complicado você conseguir compreender todas as nuances do feudalismo sem que você estude o que aconteceu na Europa Ocidental após a queda do Império Romano e toda a questão das invasões, domínio e formações de reinos germânicos. Então, na aula passada, nós caminhamos desde o declínio do Império Romano até os povos francos. E nesta aula, nós iremos do domínio e apogeu do Reino Franco até o seu declínio. Por quê? É a partir do seu declínio que acontece uma nova configuração na Europa Ocidental e aí nós temos aquilo que nós, historiadores, habitualmente chamamos de sistema feudal. Então, se você está nessa aula, saiba que nós partiremos. O nosso fio de narrativa será do auge da consolidação do Reino Franco até a sua queda, até o seu declínio, a partir de uma série de divisões, de uma série de modificações, sobretudo após a morte de Carlos Magno. Se você não conhece o canal, eu sou o professor Tiago Veronese, aqui você está no Conteúdos de História, temos centenas de aulas sobre diversos temas que versam a respeito de história geral, história do Brasil, história do Paraná, história da arte. Então, se você passear pelo nosso canal, você vai encontrar bastante conteúdo de qualidade, você vai encontrar bastante base para a sua preparação. E, muito importante, nós estamos iniciando o ano de 2025 e nós teremos um projeto muito legal a partir do início de fevereiro, que serão as nossas lives de resolução de exercícios. Então, se você quer saber como será essas lives, você precisa se inscrever em nosso canal, porque assim você consegue receber todas as informações e também não deixe de seguir as nossas redes sociais, porque tudo o que for de atualização sobre esse nosso projeto será postado tanto aqui no canal do YouTube, como também em nossas redes sociais, e todas as informações estão aqui na descrição. Lembrando, aulas de resoluções de exercícios são fundamentais. Sem resolução de exercício, você não vai conseguir evoluir em sua preparação, certo? Então, feitas as introduções, agora é o momento em que eu mudo a minha câmera e nós começamos a nossa análise do Reino Franco. Bom, ao lado nós temos o nosso mapa dos reinos germânicos e vocês conseguem verificar que em laranja nós temos os francos. Lembrando que esse domínio do Reino Franco ele vai se estender para muito mais regiões que apenas essa demarcação em laranjado que vocês estão visualizando. Mas, para início de conversa, é preciso saber que eles ocuparam o centro e o norte da Gália, onde hoje boa parte desse território se encontra a França. Tanto é que, se vocês observarem atentamente, tem um ponto escrito Paris. Então, essas tribos germânicas ocuparam essas regiões e a partir de 481, essas tribos, essas populações, elas são unificadas em torno de uma administração central
sobre a liderança de Clovis da dinastia Merovingia. Essas dinastias eram famílias, tá bom? Então, se você quiser apontar isso em seu caderno, é importante. Essas dinastias são famílias, e essas famílias, elas são bem importantes quando a gente vai analisar todas essas questões, não só sobre os reinos germânicos, como também durante o período do feudalismo e depois na formação e desenvolvimento dos estados nacionais. Por quê? Porque, em geral, esse poder, até que aconteça alguma excepcionalidade, ele vai sendo passado para os outros membros das famílias a partir daquele líder centralizador, a partir daquele líder autoritário. Bom, em 496 acontece um fato extremamente importante. A conversão de Clovis, que havia unificado 15 anos antes as tribos francas, e ele faz com que essa conversão ela se tornasse não só um aspecto religioso, espiritual, de fé e crença, mas também uma questão política muito marcante. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês neste momento. Quando nós estudamos o período do declínio do Império Romano, dominações germânicas e depois o feudalismo, ou seja, esse período da Idade Média que vai do século V ao século XV, nós visualizamos um grande poder de uma instituição. E essa instituição se chama Igreja Católica. E essa ligação com as autoridades, com os governantes centralizadores do Reino Franco, tanto com Clovis como depois em relação ao Carlos Magno, é de extrema importância, é de extrema relevância. Por quê? Porque isso vai ser importante não só para o Reino Franco, que se alia à principal instituição religiosa do período e da região, como esta principal instituição se alia ao principal reino, ao principal irradiador político da Europa Ocidental. Então é uma ligação que vai além do espiritual, que vai além do religioso. Tem uma questão política também. Por quê? Porque quanto mais o reino se expande, por mais lugares a fé católica, a Igreja Católica é levada. E em toda essa dominação, a Igreja Católica, a partir de seus princípios, a partir de seus dogmas, de seus valores, da sua dominação coletiva, ela vai ser muito importante também para o próprio império, para o próprio Reino Franco. Então, essa ligação com a Igreja, a partir destas conversões dos grandes líderes do Reino Franco, elas são fundamentais, elas não podem ser esquecidas. Alguns anos depois, em 507, os francos, eles vencem os visigodos, lembrando que os visigodos estão aqui em amarelo, e estenderam os seus domínios até os Montes Pirineus, ou seja, como eu falei há pouco, essa expansão territorial não só foi importante para o Reino Franco, que expande os seus domínios, e a partir daí tem uma série de benesses, uma série de riquezas, uma série de privilégios, mas também foi extremamente importante para a Igreja Católica. 4 anos depois, em 511, morre o Clovis. E agora vai acontecer uma coisa muito interessante. Nós já tínhamos em 511 um território bem considerável dos francos, eles estão expandindo seus domínios. Só que quando Clovis morre, esses outros reis, estas outras autoridades francas que o sucedem, eles começam a governar esse território de uma maneira um pouco estranha. Ou seja, eles se tornam mais figuras representativas de autoridade do que necessariamente um indivíduo ou alguém que tem realmente uma execução, uma administração direta daquela sua região. Ou seja, é como se eles estivessem terceirizando os governos, terceirizando as decisões, ainda continuam existindo, mas eles são chamados nesta época de reis indolentes. Por quê? Porque, ao contrário de Clovis, que estava muito direcionado às questões militares, às questões administrativas, às questões de seu governo, ele tinha tudo em suas mãos,
Esses reis, eles começam a dedicar parte do seu tempo com entretenimentos, com passeios, com festas, com torneios, com competições, com aleatoriedades que não fosse necessariamente o governo daquela região, o governo de seus domínios. E essa administração tinha que estar na mão de alguém, porque se eu sou um rei franco e eu estou preocupado com entretenimento, eu estou preocupado com festas, eu estou preocupado com jogos, eu estou preocupado com aleatoriedades, eu preciso fazer com que essa administração seja exercida por alguém. E essa administração, ela passa para as mãos do chamado mordomo do palácio ou majordomos, ou seja, era alguém da burocracia do Reino Franco que tinha uma ligação muito forte, direta com o rei e que estava tomando as rédeas da administração. É como se fosse um primeiro-ministro, correto? Ou seja, ele está ali administrando em nome do rei, mas o rei necessariamente e propriamente dito não está ali tomando algumas decisões. Normalmente esse membro, esse majordomo, esse mordomo do palácio, claro, era um membro da alta nobreza, escolhido pelo rei para gerir os assuntos internos. Então havia essa ligação. É claro que o rei ele vai perdendo muito de sua autoridade, porque ele passa a delegar cada vez mais o poder, ele passa a delegar cada vez mais as tomadas de decisão. Bom, isso foi uma configuração durante muito tempo no Reino Franco, tanto que, sobretudo a partir de 640, esses majordomos eles passam a ser realmente os governantes. Tanto é que olha o que vai ocorrer. No ano de 732, o Carlos Martel, à frente do exército franco, ele vence os muçulmanos na Batalha de Poitiers, certo? Poitiers, né? Ele vence esses muçulmanos. O Papa fica extremamente grato a essa vitória e vai acontecer algo engraçado e interessante em 751. O filho do Carlos Martel, 19 anos depois, o Pepino o Breve, ele torna-se rei dos francos com o apoio do Papa. E aí você tem o início da chamada dinastia carolíngia. E é a partir da dinastia carolíngia que nós teremos a aparição do Carlos Magno. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira página, é importante você organizar as suas ideias. Nós estamos partindo desde a ocupação, unificação, poder de Clovis, os reis indolentes, o majordomos tomando conta da situação, liderando exércitos e depois, devido a tanto poder, colocando seu filho como rei, colocando seu filho como a grande autoridade dos reinos francos. Aí você tem início a chamada dinastia carolíngia e a partir daí nós vamos centrar a nossa análise exatamente sobre o estudo a respeito dos carolíngios, da dinastia carolíngia. E ao lado nós temos um mapa com toda a expansão territorial que nós tivemos no Reino Franco ao longo dos anos seguintes. Bom, a respeito dos carolíngios, nós já vimos que havia uma ligação com a Igreja Católica, ainda maior, já vem desde Clovis, mas com Carlos Martel e com Pepino fica ainda maior. Começou em 754 e vai até 756, o Pepino, o rei, ele enfrenta e vence os lombardos, certo? Esses lombardos eram um povo germânico que habitava, que ocupava as regiões da Península Itálica. Esses lombardos, eles tiveram que ceder regiões, porque a partir de agora eles estavam dominados, certo? Então, a pedido do Papa, em uma união com a Igreja Católica, o Pepino vai lá, vence, domina o território e olha o que vai acontecer, pessoal. Estas terras que esses lombardos perdem foram doados ao Papa pelo Pepino, que agora era o seu dominador, e
passa a constituir o que se chama patrimônio de São Pedro, certo? Então, quando nós falamos sobre a união da igreja com o Reino Franco, é extremamente e é fundamental nós entendermos os benefícios que partem a ocorrer de ambos os lados. Bom, passado esse período, feito todas essas questões, Pipino morre, porque ninguém é eterno, e a partir de 768 até 814, quem vai governar os francos é o filho de Pipino, Carlos Magno. E é muito interessante que a partir do momento em que Carlos Magno assume o poder, uma revolução em relação aos francos vai acontecer. Tanto administrativa, quanto territorial, quanto cultural, quanto religiosa. Tanto que no ano de 800, o imperador, o Carlos Magno, ele foi sagrado pelo Papa Leão III como o imperador dos romanos. Ele foi batizado, ele se converteu. E no ano de 804, ele agora que era o imperador dos romanos, a grande liderança, o grande parceiro da igreja, ele submete, ele vence os saxões na Germânia e converte essa população pela força ao cristianismo. Então, como eu falei, a partir de agora, nós vamos visualizar uma série de conquistas, uma série de feitos por parte do Carlos Magno. Isso vai ser muito importante para a estruturação do domínio, para a estruturação de todo o poder e, claro, vai legar bases para o que nós vamos estudar como feudalismo. Mas antes, nós precisamos agora que você tenha um respiro, que você tome uma água. Se você estiver já cansado porque são muitas informações, dê uma pausa, dá uma respirada e depois retorna, porque nós teremos ainda mais 15 minutos de aula. Então, os nossos vídeos a respeito da SpaceX são vídeos bem completos, são conteúdos bem aprofundados, que é para que você tenha uma preparação toda especial para a sua prova. E sempre lembrando, todos os conteúdos que eu trago nas aulas, eles estão sendo preparados, e você viu isso na última aula, com base na bibliografia recomendada pelo concurso da SpaceX. Então, tudo isso daqui que você está vendo não são informações tiradas da aleatoriedade, não. Eu tenho todos os livros e eu preparo as aulas conforme em todas essas referências, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Aqui está uma iluminura, uma obra de 1652, que mostra a coroação do Carlos Magno pelo Papa Leão III no Natal de 800, tá bom? Bom, falei para vocês que o Império Carolíngio ele passou por uma revolução a partir do momento que nós tivemos a administração do Carlos Magno, correto? E é agora que apareceu um monte de coisa para você, e esse monte de coisa que apareceu é fundamental que você compreenda. Porque aqui nós vamos analisar toda a revolução administrativa que nós tivemos com o Carlos Magno. Primeiro, a administração dele era marcada pela centralização e pela sujeição da igreja ao Estado. Ou seja, havia uma união, havia uma ligação, mas muitas questões que aconteciam em relação à Igreja Católica nas propriedades do Reino Franco eram de decisão do Estado. O Estado tinha uma autoridade em muitas questões maior do que da própria igreja a respeito de poder de decisões. Inclusive, como vocês estão vendo, era o imperador que nomeava, que validava bispos e abades. Isso ficou conhecido como cesaropapismo, ou seja, você tinha uma autoridade política tomando conta de decisões que eram decisões religiosas. Além do cesaropapismo, algo que foi peculiar em relação ao Império Carolíngio e que vai servir de muita importância para eventos posteriores é as formações do vínculo de vassalagem. Quando você estuda
Feudalismo, você com certeza estuda o conceito de vassalagem. E como acontecia? O Carlos Magno, ele concedia terras e privilégios a nobres, e esses nobres passavam a dever favores e a lutar por ele. Então era uma união. Basicamente é o seguinte: olha, eu sou um imperador, eu sou o dono de tudo, vocês me devem satisfação, vocês são os meus súditos, eu vou conceder privilégios a vocês, inclusive propriedades, cargos e tudo mais, mas vocês vão me dever fidelidade. Vocês vão ter que me servir quando eu preciso, vocês vão ter que lutar, inclusive, pelo nosso império, pelo nosso reino. E aí vai formar aquilo que lá no feudalismo nós conhecemos como a relação de suzerania e vassalagem, tá bom? Então essa vassalagem é você ser ali submisso em algumas questões àquele seu suzerano, dever favores, ter obrigações. E claro que havia uma relação de reciprocidade. Por quê? Porque o imperador deveria proteger com as suas forças militares e com as suas decisões todos aqueles que eram os seus vassalos. Nesse período acontece algo bem interessante também, que são as divisões administrativas. Olha só. Primeira coisa que nós precisamos analisar é que agora aparecerão alguns nomes para a gente. Condados, marcas, ducados, e a partir daí teremos as suas derivações. Os condes, marqueses, teremos os duques. E como funcionava tudo isso? Então vamos lá. O imperador ele divide o império em cerca de 200 condados que eram administrados por condes. O império ficou muito grande. Vocês concordam que quando o império é muito grande, quando um território ele é muito, ele é enorme, é muito difícil você governar aquilo sozinho. Então você precisava de representantes. Então ele divide o território em 200 condados e nomeia ali condes que serão ali os seus representantes. Nas fronteiras, então nas fronteiras do império, para proteger as fronteiras, ele cria as marcas, que eram governadas e administradas pelos marqueses. Então olha que interessante, ele blinda as fronteiras e também otimiza a administração do interior do seu império, do seu reino. Aí olha o que aconteceu. Para facilitar ainda mais, para não ficar muito disperso, você tinha os ducados, cada um dos quais englobava diversos condados. Para ficar mais fácil você entender isso, pensa no seguinte. Pensa que, em relação ao Brasil, cada cidade é um condado. Cada cidade é um condado. A união de cidades vai formar um ducado, que é o quê? O estado, entendeu? Então, o estado, que aqui pra gente é o ducado, ele reunia vários condados. O conde é como se fosse o prefeito. E o duque é como se fosse o governador. Então ele faz uma administração muito legal. Ele divide as regiões e a partir daí nós temos uma otimização, uma qualidade muito maior na administração. Então, ao mesmo tempo que ele centraliza, ele descentraliza algumas questões. Por que ao mesmo tempo? Porque claramente que todas essas autoridades eram submissas à questão do Carlos Magno. Só que na época, como nós tínhamos comunicações muito diferentes do que nós temos hoje, com certeza decisões eram tomadas e o Carlos Magno nem sabia o que estava acontecendo em muitos momentos dentro do seu império. Para isso, ele tentou fazer, né? E foi eficiente em alguns momentos, claro que foi. Havia o juramento de fidelidade, porque essas autoridades, elas não podiam agir por conta própria, por mais que agissem em muitos momentos. Mas havia, claro, o juramento de fidelidade, de respeito e submissão em relação à autoridade do imperador. E para se proteger ainda mais, nós tivemos a importância dos missi dominici, os enviados do Senhor, que faziam o quê? Eram nomeados diretamente pelo Carlos Magno e fiscalizavam o que estava acontecendo em cada região.
Então eram os olhos do imperador. Eles fiscalizavam o que estava acontecendo nos condados, nas marcas, nos ducados, para que nós não tivéssemos diferenças de administração em relação àquilo que o Carlos Magno pensava. E para facilitar ainda mais a sua administração, acontece a criação das capitulares. O que acontece durante o governo do Carlos Magno? Ele transformou leis orais em códigos escritos. Isso fez com que houvesse uma maior padronização da justiça e das decisões que eram tomadas dentro do império. Ou seja, vocês conseguiram visualizar nesse momento que há uma revolução administrativa, há uma revolução em tudo que diz respeito ao governo, à burocracia do Carlos Magno. Ele foi um grande líder, isso nós não podemos, claro, deixar de lado essa análise. E também ele revolucionou a cultura. Nós tivemos o chamado Renascimento Carolíngio. O que foi o Renascimento Carolíngio? O Carlos Magno foi um imperador que valorizou bastante a educação e o conhecimento. Tanto que, sob o seu estímulo, o seu patrocínio, o grande objetivo era que os nobres e os filhos desses nobres, que eram em geral analfabetos, eles começassem a aprender a ler e a escrever. Não só para que tivessem acesso à cultura, não só porque era legal você saber ler e escrever, mas também para que você tivesse uma classe dentro de seu reino que fosse preparada para administrar, para governar. Porque como que você mantém todo esse império se você não consegue formar pessoas qualificadas? Pessoas que sabem ler, que sabem escrever, que sabem números. Então esse estímulo do imperador à questão da educação e do conhecimento não foi à toa. Não foi só porque ele gostava da literatura, das artes, da cultura, não. Havia uma questão também utilitária. Ou seja, eu preciso de pessoas qualificadas dentro do meu império, senão eu não vou conseguir administrar, senão eu não vou conseguir governar, porque eu não tenho pessoas que sabem o mínimo para conseguir tomar as decisões. A partir daí, cria-se as escolas, chamadas de escolas palatinas, que eram aquelas escolas destinadas à formação de jovens da nobreza. Eles estudavam, claro, a Bíblia, gramática, retórica, dialética, matemática, astronomia, música e também medicina. Ou seja, aquelas pessoas eram formadas para tomar as decisões. Mas tinham pessoas que não queriam necessariamente estar em contato com o governo civil. Tinham pessoas que estavam interessadas em formação religiosa. E a partir daí nós temos as escolas episcopais, que era voltada para a formação de padre. Então nós tivemos um sistema educacional sendo formado no Império Carolíngio, no Reino Franco. E também havia, nesse renascimento carolíngio, nesse renascimento cultural, nesse renascimento educacional carolíngio, nós tivemos, e aí vem a questão de por que ganhou esse termo do renascimento, porque está retomando alguma coisa, está voltando algo em relação ao que já foi, porque durante esse período houve a tradução por monges copistas de textos de autores clássicos gregos e romanos, que era a base teórica dessas escolas, galera. Então, nesse momento, você tem realmente um resgate, um renascimento daquilo que havia sido feito. As pessoas começam a traduzir e começam a ter acesso a escritos antigos. Isso foi extremamente importante para a história e para a cultura do Ocidente, porque a partir desse trabalho dos monges copistas durante o Renascimento Carolíngio, nós tivemos muita coisa preservada, muita coisa que renasceu a respeito da teoria do que essas pessoas escreveram, do que essas pessoas fizeram. Esse renascimento também teve, claro, uma aplicação nas artes, certo? Nesse período nós tivemos uma produção muito grande de escultura, de ourivesaria, ilustração dos manuscritos ilustrados, das iluminuras. Então houve também uma questão artística muito interessante nesse momento. Por quê? Porque eles estavam olhando para o passado, estavam se baseando, mas estavam também configurando os seus objetos e as suas produções conforme as necessidades e as características do período. Então ele foi bem importante, foi bem marcante em relação à cultura nesse momento. Só que tudo que é bom acaba. E aqui nós tivemos o que ocorreu
que o império ele vai se desintegrar. Bom, infelizmente, para o Império Carolíngio, em 814, ele morre. E sobe ao trono o seu filho Luís, o Piedoso, que não teve tanta habilidade assim para governar. Em 840, o Luís morre. E aí o império foi dividido entre os seus 3 filhos pelo Tratado de Verdun, que foi assinado em 843. A partir daí, o império foi dividido em 3. Uma parte ficou com Carlos o Calvo, que ele ficou com a França Ocidental. O Luís o Germânico ficou com a França Oriental. E o Lotário ficou com a França Central e o título de imperador. Só que anos depois, em 855, morre Lotário. Depois, anos depois, já numa crise do Império, em 869, morre o filho do Lotário, que foi o Lotário II. Aí essa região que vocês estão vendo aqui, ela foi dividida ainda mais, tá bom? Então, ó, a região foi dividida entre Luís o Germânico e Carlos o Calvo. E a partir daí, sobretudo com base no século X, o império do Carlos Magno se desintegra, ele se desfaz, certo? A dinastia carolíngia, ela se extingue em 911 e a partir daí nós temos a formação de toda essa região do que vai ser posteriormente o Sacro Império Romano Germânico. Bom, finalizamos aqui o nosso estudo sobre reinos germânicos. São muitos nomes, muitas informações, muitas datas. A nossa próxima aula é uma resolução de exercícios sobre esse conteúdo, tá bom? Então espero que você fique aí, eu espero que você não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de acompanhar aquilo que nós temos para te oferecer em termos de conteúdo, porque tem bastante coisa legal que você vai ter acesso, principalmente as lives de resolução de exercícios. Passei pelo nosso canal, passei pelas nossas playlists, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha contribuído com a sua formação. E aqui embaixo nós temos todas as nossas redes e todas as informações importantes, inclusive o link para o material da aula. Beleza? Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.